É desnecessário, é infantil. O comportamento dele ali no final, pulando, gritando eliminado, fazendo sinal de posição de forte, essas coisas, é desnecessário, é coisa de criança, é infantil. O Neymar é infantilizado, é infantilidade, é criancice, é de um cara de 34 anos mimado, que não aceita ser provocado, não aceita a crítica, e aí entra uma incoerência da fala dele durante o leilão. Deu um passe para gol, nossa. Por que não deu um passe para gol lá contra a Noruega? Não deu um passe para gol, né? Ali que importava. Cara, não fez nada demais. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Neymar mais uma vez foi assunto na mídia esportiva, e dessa vez foi por causa de uma confusão após uma partida contra o Remo na Copa do Brasil. Casagrande e Mauro César reagiram a essa treta, descendo a lenha no Neymar, com Casagrande, inclusive, voltando a chamá-lo de mimado, mesmo após aquela treta que teve com o pai do Neymar, que, se você não viu, vou deixar no card e na descrição. Veja tudo isso agora e diga nos comentários se você concorda com as críticas pesadas que foram feitas a ele. O Neymar só entrou no intervalo. Teve a história do leilão, então ele viajou depois lá para Belém, ficou no intervalo, entrou no segundo tempo e aí deu o passe, fez a jogada, né, pela esquerda e deu o passe pro gol do Rony, o gol da vitória. Vamos colocar aí o lance depois do jogo, em que o Neymar se envolve lá em uma confusão, princípio de confusão ali com dirigentes, cartolas, jogadores do Remo, na chegada ao vestiário. Vamos ver. Muito bem, tá aí. A galera fala, vocês vão falar do Neymar? A gente vai falar do quê? O Neymar em 24 horas fez coisas incríveis. O leilão do instituto dele foi um sucesso absoluto. Ele arrecadou 21 milhões. Lembrando, o Instituto do Neymar atende a 3 mil crianças, pessoas carentes, e é um sucesso. 21 milhões arrecadou. Aí ele vai pro jogo, entra no segundo tempo, faz a jogada do gol, dá o passe pro Rony, faz o gol. Fala, 24 horas perfeitas, né? Que coisa linda. Aí no final ele se envolve nessa treta aí, grita com a galera, não sei o quê. E vamos colocar também, no pacote todo, antes de a gente começar o debate aqui, o que disse o presidente do Remo sobre o Neymar, que ficou revoltado depois da partida. Uma grande campanha, agora o sentimento de ser prejudicado. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança e fez as palhaçadas dele aqui, ainda veio provocar. Então, a gente é culpado de idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse. Tá aí então, o presidente do Remo revoltado com a questão do Neymar. O Casagrande até deu uma suspirada aqui, porque a gente vai falar do Neymar, mas temos que falar do Neymar. O Neymar é uma figura, relevante do futebol brasileiro e, como eu disse, em 24 horas ele fez muita coisa legal, até que no final se envolveu nessa confusão toda aí, Casão. É engraçado, né, o Neymar, ele poderia sair dessas 24 horas como a notícia legal. Ontem ele fez a jogada do gol, entrou no segundo tempo, tem todo um contexto, né? Sim. Mas tem que falar o contexto, mesmo as pessoas... Não estou querendo desvalorizar nada, é um fato. O Neymar entrou no intervalo, o time do adversário estava com 1 a menos. O Santos estava com 11, o Remo com 10. E é óbvio que o Neymar, num curto espaço, ele tem técnica genial, ele tem visão de jogo, ele tem o passe, ele tem a batida na bola, ele tem essas coisas, é dele. Nasceu desse jeito. Ele não tem mais força física, explosão, blá, 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 blá. E deixou o Rony na cara do gol. O Rony fez o gol 1-0, ganhou, classificou. O resto é desnecessário, é infantil.
o comportamento dele ali no final, pulando, gritando eliminado, fazendo sinal de posição de forte, essas coisas, é desnecessário, é coisa de criança, é infantil. O Neymar é infantilizado. Aí vamos falar assim, pô, mas ele não tem sangue de barata, então eu vou contar uma história pra vocês. Boa. Todo jogador que o adversário tem medo e que é provocador, a torcida adversária provoca. Isso é histórico. Serginho Chulapa era provocado, César Maluco era provocado, Renato Gaúcho era provocado, Nossa, Romário era provocado. Tem vários jogadores que na carreira foram grandíssimos jogadores e ao mesmo tempo provocadores. E esses caras, quando entrava no estádio, a torcida adversária provocava. Você era assim? Às vezes. Não, eu não era provocador. Eu não era provocador, eu tinha um jeito de me vestir, de falar, que irritava as pessoas, mas eu não provocava, nunca provoquei, vou fazer gol, vou fazer isso, vocês são fracos, nunca fiz. Era outra condição. Mas a questão é, por exemplo, tem jogadores que respondem jogando. A resposta está ali, ele já tinha dado a resposta, o resto foi over. Eu falei para você antes, eu fui num jogo em 76 no Morumbi, assisti com meu pai, São Paulo e Flamengo. O Geraldo, assoviador, que era o meia do Flamengo, tinha acabado de falecer. O Flamengo estava jogando quase todo de preto. E meu pai me levou, porque o Zico estava surgindo, estava explodindo. Vamos ver o Zico. Beleza. E naquela época, a imprensa de São Paulo falava que o Zico só jogava no Maracanã. E a torcida dos times de São Paulo provocavam o Zico falando que ele só jogava no Maracanã. Gritavam isso. E nesse jogo, a torcida de São Paulo ficou provocando o Zico o tempo todo. O jogo pegava na bola, na vaia, como era o Paulo César Caju, né? Vaia, só joga no Maracanã, jogador de um campo só e tal, não sei o que, não sei o que. 61 minutos do segundo tempo, ele recebe a bola dentro da área, ele olha, o zagueiro está na frente dele com a perna aberta, na posição de marcação, ele dá um tapa embaixo da perna, gol, 1-0. 63 minutos, cruzamento, o Luizinho ajeitou a bola, o Zico dominou e bateu de esquerda, 2-0. Depois o Ademir do São Paulo fez o gol, foi 2-1. O Zico deu a resposta dele ali. Depois daquele jogo com o São Paulo, foi esse jogo contra o São Paulo que nunca mais a imprensa de São Paulo falou que o Zico só jogava no Maracanã. Jogador de Maracanã, lembra? E as torcidas do time de São Paulo pararam de provocar o Zico de qualquer jeito, mas pararam de falar que ele só jogava no Maracanã. Foi nesse jogo em diante.